Como criar um bom conflito quando o herói é perfeito? Olá, meu nome é Eduardo Armelin e hoje eu vou falar da dificuldade que é adaptar uma história como do Super-Homem para que você, como espectador, possa ter empatia por esse personagem. Imagina você que conhece uma pessoa que pode tudo na vida. Ela pode voar, ela pode soprar, ela pode soltar laser pelos olhos e o único defeito que ela tem é enfraquecer por uma pedra, um meteorito do planeta XPTO. Como é que você ia se sentir? Provavelmente você ia excluir essa pessoa, você ia se afastar dela, ou pelo menos esse é o comportamento que a grande massa da nossa sociedade teria com relação a essa pessoa, pelo fato dela ser muito diferente. É isso que acontece com o personagem do Super-Homem. Ele vem de um outro planeta e não tem basicamente nada que a gente possa se relacionar. Todas as qualidades dele são tudo aquilo que a gente não tem, não possui e nem vai possuir. E isso faz com que cause uma grande distância entre nós criarmos uma empatia ou um vínculo com esse personagem. Quando nós, escritores e roteiristas, estamos escrevendo qualquer tipo de história, o primeiro grande contato que o telespectador, o leitor vai ter é exatamente com as dificuldades que o personagem vai enfrentar. É isso que exatamente aproxima a gente do personagem principal de qualquer história. E é por isso que é tão difícil fazer uma adaptação de um personagem que é basicamente invencível comparado à nossa realidade. Essa empatia acaba ficando distante, acaba ficando difícil de ser criada dentro desse contexto. É por isso que uma das soluções é tratar este personagem com uma humanidade que foi desenvolvida por meio de seus pais adotivos. É por isso que nesse novo filme, dirigido, produzido e roteirizado pelo James Gunn, o personagem, logo nos primeiros minutos, sofre a sua primeira derrota. Isso faz com que nós, telespectadores, nos identifiquem com as quedas e dificuldades que esse personagem está enfrentando no momento, como também os desafios que ele vai enfrentar ao longo dessa jornada de 2 horas de história. Mais adiante na história, a gente vê um grande outro conflito acontecendo dentro daquilo que define ele como pessoa. Até então, ele tinha entendimento que a sua existência tinha todo um propósito que foi compartilhada pelos pais biológicos antes de sua chegada ao planeta Terra. Mas o que aconteceu foi completamente distinto. E tudo isso faz com que ele acabe entrando numa crise existencial, onde ele vai encontrar apoio nos seus pais adotivos e fazer uma reflexão interna sobre a sua existência. Uma jornada de autoconhecimento. E da mesma forma que muitas das vezes nós também passamos em nossa jornada da nossa vida. A gente muitas das vezes vai ter quedas, vai encontrar uma situação que às vezes é diferente da nossa expectativa e esse choque muitas das vezes faz com que a gente conflite com quem somos e nos obrigue a ressignificar a pessoa que a gente vai ser no futuro. Tanto é que o próprio Super-Homem é um dos super-heróis mais distintos que existem, porque ele é ao contrário de quase todos os personagens que a gente conhece. Geralmente, o super-herói ele é uma pessoa comum que adquiriu algum tipo de poder e ele tem que utilizar essa nova identidade como uma máscara, como uma identidade oculta. No caso do Super-Homem, ele faz o inverso. Ele sempre vai ser o Super-Homem. E ele utiliza da persona Clark Kent para se tornar humano, para se relacionar com as pessoas e mostrar, na verdade, quem ele é de dentro para fora. Até porque todo mundo julga ele pela pessoa que ele mostra ser. Pela força, pelas habilidades, pela capacidade de poder resgatar todo mundo e salvar o universo, salvar todo mundo, e tudo isso gera todo esse hate, esses comentários, que divide a sociedade em diversos posicionamentos, que podem sim impactar este personagem ao longo da sua trajetória. É exatamente por isso que ele, ao longo da história, vai entendendo sobre a sua própria humanidade e compreendendo consigo mesmo o que ela representa e que, na verdade, o seu grande poder é essa humanidade que ele desenvolveu ao longo dos anos vivendo entre nós humanos. O que ressalta a essência do que é ser humano.
E é aí que a gente consegue se conectar ao longo de toda a jornada desse personagem, porque a gente vai compreendendo cada uma das etapas que ele passa, até finalmente ele compreender quem ele quer ser de verdade. Quando eu escrevo as histórias, eu sempre parto de um princípio básico. Onde está o defeito? Onde está a dificuldade central que o personagem vai passar? Quais são os desafios internos e externos que esse personagem vai passar e como os demais personagens vão interferir positivamente ou negativamente na jornada desse personagem. E se você olhar para qualquer história que você acompanhe, seja ela livro, série, novela, filme, o que quer que seja, todos os personagens, eles partem desse princípio, da dificuldade que eles possuem em se relacionar com as situações que eles estão passando naquele momento. E é por isso que você se conecta tanto com as histórias. É por isso que te desenvolve empatia. Então, quando você pega um livro, você não está simplesmente se entretendo. Quando você está assistindo um filme, você não está simplesmente descansando, relaxando e se divertindo com aquelas imagens. Você também está aprendendo sobre um ponto de vista que você não vai vivenciar, muitas das vezes. Às vezes você até pode vivenciar algo similar ou parecido, mas nunca da mesma forma. É por isso que geralmente a gente fala que a vida imita a arte, porque na arte está sendo compartilhado aquilo que a gente vivencia e que a gente se relaciona. Mas também é correto dizer que a arte também imita a vida, porque quando nós, escritores e autores, vamos colocar um personagem no papel, a gente se baseia nas dificuldades que a gente experimenta ao longo da nossa jornada, seja num determinado momento ou em outro. Mas tudo isso é a partir do olhar humano, de enxergar comportamentos, dificuldades, situações que as pessoas passam ao nosso redor ou com nós mesmos. As melhores histórias geralmente são aquelas contadas por pessoas que passaram por situações e querem compartilhar elas com outras, como você que está nos assistindo. E para finalizar, eu vou colocar aquela cereja no bolo para você refletir ainda mais sobre este personagem. O Super-Homem não é sobre o poder dele, não é sobre a habilidade, a capacidade dele de fazer as coisas, mas sim sobre o seu poder de escolhas. Se você analisar o personagem a fundo, você vai ver o quanto ele trava batalhas para tomar as decisões mais corretas diante das mais complexas situações possíveis. Ou seja, mesmo o herói mais perfeito precisa de algo que o torne humano. Sem isso, não há história, só espetáculo. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixe seu comentário, curte e compartilha. Nos vemos na próxima!